pessoal, eu sou a Ellen Maretti, da equipe Multitécnicas. Este é o vídeo para as explicações detalhadas a respeito da peça que nós apresentamos no programa Mulher.com, da aula no dia 13/10, da saída de praia. Os materiais que nós utilizamos para fazer essa peça foi um novelo do fio Bella, que são feitas as emendas das alças que nós fizemos no tear, o fio cores para a parte do tear. Trabalhei com agulha de 2,5 milímetros, uma agulha de ponta redonda para fazer tanto o miolinho da flor quanto os arremates, a tesoura, e nós vamos utilizar o tear, no caso o tear quadrado, mas somente o maior. Os menores não serão utilizados, porém o kit vocês sabem que vem as três peças. Então esses são os materiais necessários para fazer a saída de praia. Para a execução da peça, nós vamos começar através do tear de pinos. Eu vou utilizar um fio mais escuro, apenas para que no vídeo fique um pouco mais visível. Nós trabalhamos com a cor manteiga. Então, você pode tanto misturar as cores, quanto utilizar a mesma que nós fizemos, isso não importa. Você inicia sempre deixando uma ponta na parte interna do tear, mais ou menos deste tamanho. Esta ponta, ela tem que chegar até o centro e ainda sobrar o suficiente para amarrar com o final. Então, esta é a quantidade necessária. Você pode até segurar desta forma, trazer até o centro e verificar que ainda sobra uma ponta suficiente para amarração. O início, eu sempre começo por este pino porque é mais fácil você não errar o início e o final. Então, eu sempre começo pelos cantos. Neste caso, esta flor ela vai ter sempre 2 laçadas em cada pino para cada pétala. Como o início já equivale a uma parte, a uma laçada, quando você já fez as 2 lá em cima, automaticamente vem para o lado esquerdo e faz a mesma coisa. No caso do tear quadrado, nós fazemos ele sempre na diagonal. O redondo, os pinos eles ficam sempre em linha reta. Neste caso, apenas os pinos dos cantos vão ficar em linha reta. Os pinos que ficam na parte das laterais do quadrado, você sempre vai deixar na diagonal, desta forma. Então, 2 vezes. Quando eu lacei já aqui embaixo, eu pulo para o lado, laço lá em cima novamente. Pulo para o lado, fazendo em todos até chegar no final. O último deles você vai fazer as 2 laçadas, e aí nós começamos o fio deste lado. Então, o que eu faço? Eu puxo apenas para o lado de cá, corto aproximadamente por volta de 25 centímetros, que é o suficiente para que eu possa amarrar o fio, a parte central da flor, e ainda amarrar com a ponta final. Agora, com a agulha de ponta redonda, eu estou utilizando uma agulha número 13, aí não importa, a agulha que você tiver, ela não pode ser muito fina. E a respeito do fio, eu estou trabalhando com o fio cores nessa parte central. Caso você esteja trabalhando com um fio mais fino que o cores, você vai precisar colocar mais laçadas, senão a flor vai ficar muito fininha, muito pequena. E isso provavelmente não vai ficar bonito na peça, então a ideia é que você tenha uma flor um pouco mais cheia. Aqui você vai procurar mais ou menos o centro da flor, passar o fio para a parte de baixo. E agora, você introduz em qualquer um dos vãos que fica vazio, que fica aberto, traz o fio para a parte superior. E agora, você vai contar de 3 em 3. 1, 2, 3. Passo o fio para baixo. Quando você passar para baixo, segurando aquela ponta inicial no centro, você já vai amarrá-la junto com essas laçadas, com esses pontos que nós vamos fazer no centro. Eu já puxo apertando e deixando o centro sempre bem firme. Na volta, eu volto apenas 2 espaços. Eu fui 3, volto 2. Puxo, giro o tear para o próximo espaço e vou contar 3 novamente. 1, 2, 3. Passo a agulha para baixo, puxo. Quando você puxar, você já percebe, inclusive, que as pétalas já começam a ficar amarradas. E sempre voltando 2. 1, 2, 3. Puxo e volto 2. Você vai fazer isso em todo o miolo, prendendo todas as pétalas para que elas fiquem amarradas. Nenhuma pode ficar sem amarrar, porque senão quando você tirar do tear, ela vai se desmontar, ela não estará presa
e a flor, enfim, ela não vai ficar pronta. Por isso que esse fio ele também não pode ser muito curto, caso contrário você pode não ter fio suficiente para amarrar todas as pétalas. Não precisa exagerar no tamanho para não haver desperdício de fio, mas procure não deixar um pedaço muito pequeno, porque se você não tiver fio suficiente, ou você precisará de um fio auxiliar, ou até será necessário refazer a flor por conta de você não ter o fio suficiente para formar o miolo. Então, aqui eu já estou chegando na última parte, você vai fazer em todas as pétalas, como eu disse, voltando sempre 2, e eu gosto, quando eu chego na primeira que eu iniciei a amarração, eu passo dela e volto 2, para que daí eu tenha certeza que todas ficaram amarradas. Então, aqui eu estou na terceira, eu vou voltar aqui, e aqui eu tenho certeza que eu amarrei todo o miolo, e o miolo vai ficando dessa forma. Uma dica, este miolinho, às vezes acontece de ele ficar descentralizado, desmanche e reinicie. Outra coisa, conforme você estiver passando os fios por volta de todos os pinos, procure não deixar o fio nem apertado demais e nem solto demais. Solto, as pétalas acabam ficando irregulares, elas vão ficar feias. E se você apertar o fio demais, fica tão apertado que você não consegue retirar a flor do tear. Então, procure, com o tempo, já treinar essa tensão do fio, para que na hora que você retire, fique mais fácil. Passei em todas as pétalas, o miolinho já está pronto. Agora eu vou virar, coloco aqui em cima da mesa, pego aquela pontinha inicial que eu havia falado, que é necessário. As minhas ficaram praticamente iguais, mas não importa o tamanho, contanto que seja suficiente para que você faça 2 nozinhos bem apertados. Agora você pode apertar este nó para que ele fique firme. Essas 2 pontas agora nós vamos esconder justamente no meio desse nozinho, e aí você pode inclusive cortar tranquilamente depois desses nozinhos apertados. Agora eu já estou com a flor bem presa, basta puxar as pétalas e a florzinha já está pronta. Esta é a flor maior, então eu já tenho aqui todos os fios. Não tem nenhum segredo para esconder as pontas, basta colocar na agulha de ponta redonda, venho aqui no centro, passo por dentro e corto o excesso de fio. Façam isso em todas as flores enquanto vocês já estão montando, porque depois vai ficar muita ponta para que seja escondida. Então, é mais fácil de você já esconder logo no início, para que não fique essas pontinhas sobrando na hora da montagem da flor. Desculpa, da peça. Esta peça, nós vamos trabalhar com 32 quadros, 32 flores feitas desta maneira. Eu estou trabalhando no quadro maior. Caso você queira uma peça menor, você vai precisar mudar o crochê da parte externa de cada quadrado. Eu vou explicar isso mais adiante. Mas eu indico não diminuir o tamanho do quadro, e sim diminuir o número de quadros. Nós vamos trabalhar com 4 quadros para frente e 4 quadros para as costas, sendo no total 32 quadros. Você pode trabalhar todos fazendo já a amarração e prendendo a pontinha na parte de trás, para depois iniciar o crochê. Então, agora nós vamos fazer a união das alças. Com o quadro pronto, o primeiro deles nós vamos fazer a emenda sozinho, e depois cada um será unido um entre o outro. Eu gosto de iniciar sempre pelos lados maiores. Nós vamos fazer sempre de 2 em 2 alças, e você iniciando pela alça maior, obviamente que nós sempre vamos ter 2 entre cada um das partes do centro do quadro. Então, fica mais fácil para ver se você não pegou nenhuma alça errada. Às vezes pode acontecer de, sem querer, você pegar a alça do lado de outro grupo. A união é muito simples. Você vai pegar sempre as 2 alças e inicia com o ponto baixo aqui no canto. Agora eu estou trabalhando com o fio bela para fazer a união das alças. Você deve trabalhar 3 pontos baixos, 3 correntinhas de intervalo, novamente 3 pontos baixos na mesma alça, 1, 2, 3.
Serão 4 correntinhas de intervalo até o próximo grupo. Pego novamente 2 alças. É importante que a hora que você pegar a alça, perceba se ela não está torcida ou enrolada com a outra, porque às vezes acontece de você pegar a alça do lado. Então, você precisa deixar ela alinhada. Aqui serão sempre 3 pontos baixos em cada um desses grupos menores. Novamente, 4 correntinhas de intervalo. 1, 2, 3, 4. Venho no próximo grupo menor, 2 alças, pego 3 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. E cheguei no próximo grupo maior. Agora, a regra é a mesma para todo o resto do quadro. Você vai fazer 3 pontos baixos, 3 correntinhas de intervalo e 3 pontos baixos novamente, até chegar fechando todas as alças. Cheguei no último ponto, agora eu só introduzo a agulha aqui no primeiro ponto baixo, faço um ponto baixíssimo, a correntinha para o arremate e pronto. Já terminei o primeiro quadro. Apenas o primeiro, nós vamos fazer desse jeito, separadamente. Basta agora esconder as pontinhas aqui, por dentro dos pontos baixos do início. E agora, todos os outros quadros, nós vamos fazer as uniões nesses bicos onde ficaram as pontas do quadrado na parte maior. Então, eu já vou mostrar, inclusive na peça pronta, como que nós fizemos essa montagem e depois como nós fazemos a união. É bem simples de ser feito, mas isso vai valer para os 32 quadros. Você vai montar de 4 para frente, 4 para as costas, são 4 carreiras, desta maneira, fazendo as uniões sempre nessas pontas superiores. Agora eu vou explicar a questão da união dos quadrados. Eu já tenho a peça aqui semi-pronta, já montada, eu estou na última carreira. Como eu já havia falado, são 4 quadrados para frente e 4 para as costas, então no total 8. Esses 8 quadros, eles são fechados em círculo. Então, você vai fazer a união sempre de um quadrado no outro através do biquinho onde nós temos 3 correntinhas. Eu já vou fazer um fechamento total para que vocês vejam como é importante você já fazer a união aqui. Eu vou fechar em círculo. Eu já tenho a carreira de baixo pronta, vou fechar a última carreira. Fiz 3 pontos baixos na alça maior, no canto, vou fazer a primeira correntinha, que seriam as 3, né? Venho sempre por baixo, introduzo dentro das 3 correntinhas, faço ponto baixo para união, uma correntinha de volta e volto na alça que eu estava trabalhando. Então, novamente, 3 pontos baixos. 1, 2, 3. 4 correntinhas de intervalo, até chegar novamente e pegar neste biquinho na alça maior. Eu terminei de fazer todas as emendas, as 3 emendas nesta parte. Quando você estiver trabalhando as carreiras centrais, lógico que haverão 4 emendas. Como eu estou na última carreira, que tanto essa carreira ela pode ser ou da barra ou da parte superior, já que as duas são iguais, você vai ter as 4 emendas na parte do centro das carreiras. Neste caso aqui, apenas nas pontas. Então, esta é a emenda. E agora eu vou explicar a parte do crochê da parte central entre cada um dos quadros. Então, depois de toda a montagem dos 32 quadros, você faz o arremate aqui e daí nós iniciamos a parte do crochê no ponto rede. Agora eu vou explicar a parte do crochê, onde nós trabalhamos o ponto rede entre cada um dos quadros do tear. Você pode trabalhar fazendo todos ao mesmo tempo, quando chega aqui e passar para o próximo? Pode. Eu prefiro fazer o arremate entre cada um deles, porque às vezes você, dependendo do lado que você termina, você não consegue passar automaticamente para o próximo. Você vai trabalhar 8 carreiras com um intervalo de 3 correntinhas e fazendo ponto alto. Então, o início desta parte do ponto rede, você vai fazer pegando sempre entre os 3 primeiros pontos baixos da carreira onde nós fizemos o canto. Você precisa começar sempre todos no mesmo local, para que não fique fora de
Para que todo o crochê sempre fique na mesma direção, né? Então, eu comecei sempre neste canto, faço o primeiro ponto baixo, 3 correntinhas de intervalo. E pego o primeiro ponto alto também entre os 3 pontos baixos da alça maior, do canto do quadro. E agora, a regra do ponto rede vai ser sempre o mesmo. Você vai fazer 3 correntinhas, 1, 2, 3. Para a base, aqui onde nós estamos trabalhando, um ponto alto será neste arco central. Agora, 3 correntinhas novamente, 1, 2, 3. Venho no centro dos 3 pontos baixos. E assim sucessivamente, até você fazer toda a lateral do quadro. Vai ficar dessa forma. Você vai trabalhar sempre nos 3 e no centro, nos 3 e no centro, até chegar no lado do quadro. Cheguei no último ponto alto, fiz 3 correntinhas e agora já estou na parte lateral do quadro. Quando você fizer as 3 correntinhas, agora você também vai introduzir no meio dos 3 pontos baixos, fazer um ponto baixíssimo, sobe com 3 correntinhas, 1, 2, 3. Agora, nós temos este arco onde fica o espaço. Você pega com um ponto baixíssimo, novamente aqui. Nós vamos virar o crochê, porque agora você vai voltar a carreira. Com 3 correntinhas, 1, 2, 3. E agora não tem segredo, você vai trabalhar sempre pegando no ponto alto da carreira anterior. Por isso que ele vai virar o ponto rede. Então, a regra será essa, serão 8 carreiras. E daí, na 8ª carreira, eu vou explicar apenas como que você pega no final do quadro, para que ele fique também preso dessa forma. Mas então, você vai agora trabalhar sempre assim, subindo 3 carreiras, pegando na lateral e trabalhando em cima de cada um dos pontos altos. Cheguei na 7ª carreira, prendi com o ponto baixíssimo aqui na lateral. Quando você chega na 7ª, você já está no canto do quadro para que nós possamos fazer a 8ª carreira. Como que vai ser feita essa 8ª carreira? Já subi 3 correntinhas, prendi com ponto baixíssimo. Você vai fazer agora as 3 correntinhas que seriam a correntinha que vem para a lateral. Só que neste caso, nós precisamos fechar o quadro, fechando o crochê. Então, como que você vai fazer isso? 3 correntinhas. Você vai pegar no centro daqueles 3 pontos baixos, com o ponto baixíssimo. Virando o crochê, eu preciso pegar agora exatamente em cima deste ponto alto. Laço, faço o ponto alto. Venho com 3 correntinhas novamente para pegar na lateral. 1, 2, 3. Aqui no centro faço ponto baixíssimo. Laço. Procuro o próximo ponto alto, faço ali novamente, e agora será sucessivo desta forma. O que nós estamos fazendo aqui? Você está fazendo a 8ª carreira, porém já prendendo o crochê, este quadro de crochê, na parte superior do outro lado do quadro. Então, por isso que você precisa trabalhar as 3 correntinhas, prender com ponto baixíssimo e daí fazer o ponto alto. Eu vou abrir agora, para que fique mais nítido, ficará desta maneira. Então, reparem, nós temos as 7 carreiras que estão aqui, 7 carreiras que nós já subimos, e agora nós estamos prendendo nesta parte da lateral do quadro. Porque se você não prende, você forma, este buraco não vai se fechar. Então, a 8ª carreira, ela automaticamente prende tanto no ponto alto quanto nessa lateral. Quando você fizer o último ponto, você vai trabalhar aqui o ponto baixíssimo, arrematar o fio e pronto, seu quadro está pronto. Da mesma maneira que nós trabalhamos 32 quadros para a parte do tear, você também vai trabalhar os 32 para a parte do crochê. Então, você vai fazer todo o fechamento da regata, da saída de praia desta forma, em todos eles, escondendo as pontinhas. E agora eu vou explicar como que nós fizemos a alça. Agora eu vou falar a respeito de como nós fizemos a alça. Você precisa da base para subir no ponto rede.
Nós temos essa lateral, que é considerado já como se você fosse fazer a cava da saída de praia ou da regata, né? Então, você tem essa lateral. Aqui se forma um bico, se forma um vão, que é justamente como na barra, né? Ele vai ficar aberto. Você precisa de uma moldura onde você possa prender o ponto rede, como nós já fizemos em toda a peça. Neste caso, o que é necessário que seja feito? Você vai iniciar no bico do quadro, trabalhar 23 correntinhas e novamente 23. Então, no total, 46 correntinhas, para que você tenha esta moldura, onde você pega da mesma forma que nós fizemos em todos os vãos, todas as partes onde foi feito ponto rede. Da mesma maneira, 8 carreiras, chegando na 8ª carreira, você vai prender nesta moldura, como eu já havia explicado anteriormente. Então, tanto na frente quanto nas costas, você deve trabalhar este quadro isoladamente e aí sim fazer a alça também no ponto rede. Aí fica a seu critério, se você quer subir já diretamente terminando o ponto rede ou se você faz as quatro laterais dessa maneira. Então, aqui é necessário este quadro para que forme o tamanho da cava, porque se você for fazer a alça diretamente, você vai ter um vão muito grande e não vai ter espaço suficiente para a cava. Então, esta parte você vai fazer frente e costas, 2 para frente, 2 para as costas, e daí o tamanho da alça, que também foi trabalhada saindo deste ponto rede, você vai regular pelo tamanho que você queira, ou a cava, uma cava mais larga, ou também se você quiser uma regata um pouco mais curta, você pode diminuir o tamanho da alça. Terminada essa parte, eu vou explicar como foi feita a franja. Para a execução da franja, eu utilizei o próprio tear para que você tenha o tamanho da franja. Se você não quiser fazer no tear, você pode utilizar um livro ou outro molde, não importa. Como que eu fiz? Deixei uma pontinha ali, fiz 2 voltas completas aqui. Então, você só passa. Isso aqui é só para que você tenha o tamanho padrão, tá? Então, caso você queira uma franja maior, também não é necessário. Então, desculpa, são 3 voltas no total. Corta o fio. Aí, aqui você amarra a pontinha do início com a pontinha do final. Isso aqui é só o molde mesmo. Se você quiser fazer de outra forma a franja, não há necessidade de seguir este padrão. Eu fiz com o tamanho do tear apenas porque ele já está na mão e facilita na hora de fazer o tamanho da franja. Então, assim que eu tenho o tamanho já definido, o que eu faço? Eu puxo aqui, dobro no centro, já fiz o nozinho fechado aqui. E por que eu gosto de fazer com o nó? Eu não gosto de franjas que fiquem com as pontas cortadas, tanto do fio cores quanto de qualquer outro fio. Conforme a peça vai sendo lavada, essas pontinhas abertas, elas acabam cada vez ficando mais desfiadas. Eu não gosto. Se você não se importar, não tem problema de fazer uma franja cortada. Eu prefiro que seja feito com o fio sem ser cortado. Então, eu deixo ela desta forma. Agora, você vai fazer o seguinte, dobrando ela desta maneira, com agulha de crochê, eu venho por baixo, por dentro, introduzo a agulha naquele arco de 3 correntinhas. O nozinho que nós fizemos, eu preciso só colocar ele aqui no meio, eu fiz errado. Eu vou colocar o nozinho exatamente no centro, para que ele fique dentro da onde nós vamos fazer a passagem aqui para a franja. Puxa com a agulha por dentro, você passa todas as franjas. Verifique se as pontinhas aqui estão iguais. Passa por dentro para cá. Na hora que você for puxar, procure puxar todas juntas para que elas fiquem todas do mesmo tamanho. E o nozinho, ele vai ficar por dentro da franja que você puxou. Então, você esconde o nó na parte interna da franja. Essa parte aqui, você tem que fazer com um pouco de cuidado, para que o nozinho fique bem escondido
e as pontinhas não apareçam. Inclusive, se você quiser pegar as pontinhas e passar aqui por dentro, também é possível, para que elas fiquem bem escondidas, até com uma agulha de mão. As pontas das franjas, você precisa deixar elas iguais. Caso você queira cortar aqui também, é possível, porque já está preso lá em cima. E a franja você também coloca tanto nesta ponta, na ponta do quadro, quanto nesta parte onde nós temos a união, a junção entre cada uma dos quadros. Então, você vai colocar as franjas em toda a lateral. Você pode utilizar tanto fio Bela quanto fio cores. Eu preferi trabalhar com cores porque ele fica um pouco mais encorpado. Coloca a franja em todas essas junções e pronto, já está finalizado. Então, essa foi a dica a respeito desta peça. Se vocês tiverem qualquer dúvida a respeito de como trabalhar ou qualquer outro material que vocês tenham dúvida de como adquirir, vocês podem entrar no nosso site, no www.multitecnicas.com.br. Qualquer dúvida a respeito da receita, entre em contato conosco através do nosso e-mail no contato@multitecnicas.com.br. E para aquisição dos materiais, também é possível fazer através do nosso WhatsApp, que é o 11 98600 2010. E até a próxima!